Fala galera, voltamos a falar aqui sobre os agentes de risco físico. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre risco físico de calor, tá bom? Calor, beleza? É uma coisa que tem muito aqui no Ceará, né? Que é de onde eu falo nesse momento, tá? Nesse momento ainda que eu tô no ar-condicionado, né? Mas aqui no Ceará nós sabemos muito bem o que é sentir calor, né? E o que o calor causa nas pessoas, tá? Primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em calor, o calor ele causa normalmente o quê? Principalmente quando a gente está fazendo alguma atividade, né? Seja ela laboral, ou física, ou até quando a gente está parado num local muito quente, né? A gente sente muito desconforto, né? Um desconforto térmico comum de locais que são muito quentes, tá? Existem locais e locais no Brasil, obviamente. Então, se a gente está falando da região Nordeste, da região Norte, Centro-Oeste, a gente já pensa em regiões, assim, região Norte do Centro-Oeste, por exemplo. A gente pensa em regiões um pouco mais quentes, aí você vai ter regiões do Brasil onde são um pouco mais úmidas, e aí você vai ter regiões do Brasil como no Sul, Sudeste, ali o Sul também do Centro-Oeste, que já são um pouco mais frias, certo? Em boa parte do ano. Mas se você pensar na realidade de Ceará, por exemplo, e Nordeste, que a gente fala nesse momento, ou até mesmo nas regiões Sul e Sudeste, quando você tem aí períodos de verão, né, calor, e aí você vai sentir essa presença do calor com desconforto, certo? Normalmente também é sinônimo de dias mais bonitos, mas enfim, né? O calor em si, ele é muito presente na nossa vida, certo? Especialmente em boa parte do nosso país, um calor natural, certo? Só que o que a gente vai falar aqui hoje não é o calor natural do nosso ambiente, da nossa natureza como um todo, tá? Nós vamos falar hoje, José, sobre um calor ocupacional, certo? É um calor que é gerado pela existência de máquinas, a existência de fornos, a existência de búfalas, a existência de alguns equipamentos que liberam calor, certo? Todo mundo aqui sabe que todo equipamento que é ligado à energia ou que tem a energia, que rode alguma coisa energética, gera calor por uma questão de dissipação da energia que é gerada, certo? Por exemplo, se você está no seu celular, inclusive nesse momento assistindo essa aula, ou então se você está no computador, você percebe que aquele equipamento esquenta de alguma forma, e aquilo ali é um calor que, a depender do tamanho do equipamento, é um desconforto para a gente, certo? Então, aí você vai imaginar isso para uma máquina grande, que vai gerar ainda mais calor. Você vai pensar num forno, certo? Por exemplo, que é um tipo de equipamento que ele serve exatamente para gerar calor, tá certo? Então, a gente tem uma série de equipamentos e máquinas e estilos de trabalho que geram calor além do calor normal que já existe no nosso ambiente, especialmente na nossa região, tá certo? Então, se você parar para pensar nisso, certo? Nesse excesso de calor que é gerado além do natural, você percebe que existe sim a possibilidade e a quase certeza de que você vai estar ainda mais desconfortável no seu ambiente de trabalho, tá certo? Então a primeira coisa que a gente deve pensar quando a gente fala de calor é a questão do conforto térmico, tá? E do estresse térmico que o trabalhador ele está submetido, tá bom? Então o que vai definir realmente o que é um trabalho confortável ou não é exatamente esse estresse térmico que o trabalhador está submetido, tá bom? Então vamos trabalhar com essa definição, o estresse térmico, tá? Esse estresse térmico normalmente ele está definido baseado em 3 parâmetros. Esses 3 parâmetros eles têm a ver com a questão científica da transferência de calor, tá bom? Então essa transferência de calor, ela basicamente se dá de 3 formas, tá certo? Ela se dá por condução, certo? O que é a condução na base científica da transferência de calor? A condução é aquele calor que é transferido por contato, certo? Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar na maçaneta de uma porta. Toda vida que a gente pega na maçaneta, normalmente, quando você pega na maçaneta de uma porta que está na sombra, por exemplo, quando você pega nela, normalmente você sente que ela está mais gelada do que a sua própria mão, certo? E o que acontece quando você fica pegando nessa maçaneta? O
que acontece? Com o tempo ela vai entrando em equilíbrio com a sua mão. Ela passa a não estar mais da mesma temperatura que ela estava antes da sua mão encostar nela. O que está acontecendo ali? O seu corpo, ele é mais quente que a maçaneta, tá? Então, o que está acontecendo ali naquele momento? O calor do seu corpo está sendo transferido para aquela maçaneta. E aquela maçaneta, aos poucos, vai entrar em equilíbrio térmico com a sua mão. Qual é o mecanismo de transferência de calor por contato? Esse contato físico realmente do meu corpo com a maçaneta. Esse tipo de mecanismo é chamado de condução. Então ali está acontecendo uma condução térmica da minha mão para a maçaneta. Outro tipo de transferência de calor existente na natureza é a convecção, certo? Ou seja, é um tipo de transferência de calor que acontece por massas de ar, certo? Então vamos pensar aqui, a gente sempre vocês já devem lembrar de ter visto isso, mas por que os ar-condicionados, por exemplo, são instalados normalmente na parte superior das paredes, certo? Por quê? Porque vamos só pensar aqui, o ar frio ele desce, o ar quente ele sobe. Então aqui eu tenho uma convecção de massas de ar, certo? Então você vai ter que o ar quente sobe e o ar frio desce. Isso aqui são correntes de transferência de calor por convecção, certo? A mesma coisa é na natureza. Na atmosfera, o ar quente sobe, o ar frio desce. Do mesmo jeito são as mudanças de ar. Quando o vento vem e bate, aquela força que gera o vento, ela é uma força de convecção natural, tá certo? Ou seja, naturalmente o vento ele vai sair de uma zona de menor pressão para uma zona de maior pressão para uma zona de menor pressão, e esse vento vai para aquele lado específico, tá certo? Então, a ventilação, seja ela natural ou forçada, certo? Ela se dá por um processo de convecção. Professor, mas o que seria essa ventilação natural e essa ventilação forçada? A ventilação natural é a nossa ventilação quando a gente abre a janela e abre a porta, certo? É o vento que passa, certo? Então, naturalmente, existe a ventilação, tá bom? E também, artificialmente, essa ventilação pode ser gerada. De que forma? Através de exaustores, através de ventiladores, através de ar-condicionados, tá bom? Então, existe uma série de fatores, uma série de máquinas que podem fazer com que essa ventilação aconteça forçadamente. Então, a gente vai chamar isso ali de convecção forçada. E na outra ponta, a gente tem a convecção natural, que são as correntes, né, de temperatura passando ou de ar, né, levando assim temperatura, tá bom? Beleza? Levando ao gradiente de temperatura que a gente chama, tá? O outro tipo de meio de transferência de calor a gente chama de radiação térmica. O que é isso basicamente? São ondas eletromagnéticas que são geradas pelo próprio calor. Como é que eu falo normalmente para exemplificar esse caso da radiação térmica? A gente exemplifica muito bem, ou consegue perceber. Quando a gente está com o forno ligado e a gente bota a mão sobre o fogo, a gente sente o que na nossa mão? A gente sente calor, né? O calor vindo na nossa mão, assim, e se deixar muito tempo ela chega a parecer que vai queimar. Se você deixar a sua mão assim próximo de uma chapa, de um forno, de um fogo aceso, uma fogueira, qualquer outra coisa do tipo. Será que você sente realmente aquela onda vindo ali do fogo e chegando na sua mão? Aquelas ondas ali, gente, são ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas carregam o calor, tá bom? E esse calor, ele chega através do que a gente chama de radiação térmica nas nossas mãos, certo? Esse tipo de calor é um calor extremamente importante no que diz respeito à parte ocupacional da segurança do trabalho. Por quê? Porque normalmente é esse calor que é gerado e que faz com que haja um desconforto térmico no ambiente. Além do que, essa questão da convecção, né, questão de falta de ventilação também traz, certo, um aumento do calor. Até porque com a falta de ventilação você tem um aumento da temperatura do local, né? Você sente aquele local mais quente, menos ameno, tá? Mas de qualquer forma, a radiação térmica é a grande responsável pelo calor ocupacional. Por quê? Porque normalmente é assim que é gerado um calor que desconforta. As máquinas normalmente elas geram um calor um pouco mais intenso e esse calor é jogado por meio de convecção, mas a radiação térmica é realmente
que é gerado a partir do motor que é esquentado, da bomba que esquenta, de um forno que é alimentado naquele momento, tá? E é o que acontece, eu vou ter dois mecanismos trabalhando com muita frequência aí, a radiação gerando calor, as ondas eletromagnéticas, e muitas vezes a convecção, né, gerando esse deslocamento de ar quente para o trabalhador. Beleza? Então, sendo assim, nós já descobrimos quais são as 3 formas de propagação do calor. Nós vamos ter a condução, a convecção e a radiação térmica. E essas 3 combinadas, certo? Vão gerar os desconfortos térmicos, os estresses térmicos do trabalhador. Ok, gente? Então agora a gente vai tentar perceber qual é o efeito à saúde do trabalhador do calor, tá bom? Vamos pensar no seguinte: qual é o nosso mecanismo? Desculpa, só uma pergunta. Qual é a temperatura normal do ser humano? Certo? O ser humano que não está com febre, o ser humano que está saudável, certo? Sem nenhum tipo de alteração fisiológica que leve a um aumento de temperatura do corpo. A gente vai ter aí na faixa de 36, né? 36,5, algumas pessoas 35,5. Mas você vai ter aí essa temperatura padrão. Você vai ter essa temperatura padrão na faixa de 36 graus, digamos assim, é uma pessoa saudável e normal, tá? O que acontece quando você se movimenta num local quente? Qual é a tendência do nosso corpo ao nos movimentarmos? A tendência do nosso corpo é o quê? Esquentar por si só. Tudo que se movimenta muito, as nossas moléculas tendem a se movimentar ainda mais, e o que acontece com o nosso corpo? Ele tende a esquentar, certo? O nosso coração passa a bombear mais forte, o nosso corpo passa a se movimentar mais, e aí o nosso corpo tem uma tendência a esquentar. Ao mesmo tempo, se você está num local muito quente, certo? O que acontece? Lembra que eu falei que a tendência é que as coisas entrem em equilíbrio térmico? Se você está num local muito quente, a tendência é que o seu corpo também entre, né, nesse equilíbrio térmico com o ambiente, tá? Então, se o ambiente está mais quente para o seu corpo, que é muito difícil acontecer, mas pode acontecer, a tendência é que o seu corpo equilibre-se ainda mais com esse ambiente muito quente, tá certo? Então, o que acontece? A tendência de quando você está fazendo uma atividade, seja ela qual for, num local quente, a tendência é que o seu corpo aumente a temperatura, tá? Então, vamos pensar aqui, uma academia que não tem ventilador, não tem ar-condicionado. O que acontece quando você fica fazendo suas atividades, mesmo que sejam mínimas possíveis? Você começa a sentir um processo de sudorese, né? Por que esse processo de sudorese acontece? Justamente pelo que eu acabei de dizer. O nosso corpo, quando ele começa a se movimentar, ele tem uma tendência a aumentar a temperatura. E como é que o nosso corpo reage a esse aumento de temperatura? Ele reage com o processo de sudorese, ou seja, ele elimina suor, certo? A gente sua exatamente para poder deixar o nosso corpo na temperatura normal de 36 graus. Então, o suor é uma coisa boa. A gente sua como um mecanismo de defesa do nosso corpo para que a gente possa se manter numa temperatura fisiologicamente correta, tá? Então, o processo de sudorese é extremamente importante para que a gente se mantendo mantendo a nossa temperatura corporal normal, a gente se mantenha fisiologicamente bem, digamos assim, tá bom? Com o aumento do estresse térmico, certo? Ou seja, com mais quente for o ambiente e proporcionalmente quanto maior for o nosso nível de atividade física, o nosso nível de metabolismo ao realizar uma determinada atividade física, perceba que aqui eu estou falando de temperatura e taxa metabólica. O que seria essa taxa metabólica? Quanto mais eu me movimento, mais metabolismo está acontecendo no meu corpo, tá bom? Então, eu tenho uma taxa metabólica, ou seja, a possibilidade de aumento da minha temperatura corporal aumenta. Então, quando eu tenho um aumento da possibilidade da minha taxa metabólica, um aumento dessa minha taxa metabólica pelo tipo de atividade que eu faço, e quando eu digo isso é pelo tipo de trabalho, uma coisa é eu estar sentado, outra coisa é eu estar carregando pedra, por exemplo, eu gosto muito de citar esse exemplo, então carregando pedra, carregando peso, certo? Eu tenho um nível de atividade mais alto, eu tenho uma taxa metabólica mais alta, tá? É completamente diferente de eu estar andando e estar em pé. Tá? Então tem uma taxa metabólica diferente. Eu estar andando e sentado e movimentando só os meus braços. É diferente de eu estar em pé, movimentando meus braços e minhas pernas. Tá? Então a sua taxa metabólica depende do tipo de trabalho que você desempenha. Tá? No mesmo jeito, você tem a questão da temperatura ambiente.
tá? Então, quando eu caso essas duas coisas, aumento da taxa metabólica e a temperatura do ambiente, nós temos aí, então, um encontro de fatores que, caso essa taxa metabólica seja alta e essa temperatura ambiental também sejam altas, a gente tem a possibilidade de aumento muito grande da nossa temperatura corporal, a ponto de que a sudorese não é capaz, certo, de voltar o nosso corpo para a temperatura de 36 graus, por exemplo, 36,5, e aí o nosse corpo tem a tendência de elevar essa temperatura, porque ele não está conseguindo manter a temperatura ok, tá bom? De 36, 36,5. Com esse aumento da temperatura, o que vai acontecer? O que acontece, gente? Vocês sabem me dizer, todo mundo aqui já teve febre na vida. Não é não, Zé? Acho que você não teve não, mas tudo bem, vamos embora. Então, o que acontece quando a gente tem febre, gente? A nossa sensação é de fraqueza, a gente tem tontura, a gente tem calafrios, a gente sente frio muitas vezes, a gente desmaia muitas vezes. E assim, a depender de quanto for esse aumento de temperatura corporal, isso pode levar inclusive até a morte, tá bom? Então, o aumento da temperatura corporal, inclusive com uma taxa metabólica alta, tá? Num local com muito calor, certo? Pode ocasionar uma série de consequências graves à nossa saúde, tá bom? Então percebam, é muito importante que a gente esteja num local com uma temperatura amena, um local que onde tem uma temperatura que pelo menos seja trabalhável, digamos assim, né? Que seja salubre e não atinja. Você pode até trabalhar num ambiente insalubre, né? No entanto, ele não pode atingir um determinado nível de temperatura, porque a partir daquele determinado nível, o nosso corpo não consegue mais balancear a nossa temperatura corporal, que pode acontecer o processo de tontura, de desmaios, e pode acontecer acidentes ainda mais graves, até porque normalmente nesses locais existem riscos outros associados, tá certo? Beleza? E aí me digam, agora eu preciso que vocês entendam uma coisa, tá? Eu vou mostrar um equipamento para vocês agora. Cadê ele? Tá aqui, tá bom? Esse equipamentozinho chama medidor de estresse térmico. Vou deixar ele aqui na frente do Zé, tá? É um medidor de estresse térmico. Ele tem 3 temperaturas, tá? Ele tem uma temperatura baseada na radiação térmica. Lembra que eu expliquei para você o que é radiação térmica? Pronto. Por que tem esse globo preto aqui? Porque a radiação térmica, como eu falei para vocês, é aquelas ondas de calor eletromagnéticas que vem. Esse globo preto, aqui dentro dele tem um termômetro também, ó, tá vendo? Dentro desse globo preto eu tenho um termômetro. A gente chama esse termômetro de termômetro de globo, tá bom? Então aqui dentro do termômetro de globo, a radiação térmica vai vir, como ele é preto, ele vai absorver essas radiações térmicas, essas ondas eletromagnéticas, e aí ele vai esquentar bastante aqui dentro, e aí eu vou medir a temperatura baseada na radiação térmica, tá? Por quê? Porque o trabalhador estando próximo daquela radiação térmica, ele vai receber mais ou menos o que esse globo preto vai receber de radiação térmica, tá bom? Já que eu estou querendo medir, não prestem atenção uma coisa que eu esqueci de comentar. Eu não quero medir a temperatura do ambiente, eu quero medir o estresse térmico do trabalhador, tá bom? Isso é muito importante. Então o que a gente vai avaliar quando a gente mede o calor não é a temperatura ambiental, a gente está medindo o estresse térmico. E esse estresse térmico está associado a essas ondas eletromagnéticas que estão próximas do trabalhador, aquela onda esquentando o trabalhador. Então ela vai ser medida através de quem? Desse termômetrozinho aqui, tá bom? Esse outro termômetro é um termômetro comum que vai medir a temperatura normal do ambiente, que a gente chama de termômetro de bulbo seco, tá? Bulbo, B-U-L-B-O, tá? Termômetro de bulbo seco, tá? Esse aqui é o termômetro de globo, esse aqui é o termômetro de bulbo seco e esse aqui é o termômetro de bulbo úmido. Por que eu chamo ele de termômetro de bulbo úmido? Porque aqui dentro eu tenho água destilada e esse negocinho aqui, que vocês estão conseguindo ver, tá? É tipo um tecidozinho, que ele é molhado e ele veste o termômetro, tá bom? Esse tecidozinho que veste o termômetro, ele vai estar transformando esse termômetro num termômetro umidificado, digamos assim. Ah, professor, mas por que a gente precisa observar isso para saber o estresse térmico do trabalhador? Veja só, você está medindo aqui a radiação, você está medindo a temperatura ambiente aqui, e aqui você está medindo quanto a umidade vai interferir no estresse térmico do trabalhador. Como é que você faz isso? Vestindo esse termômetrozinho com uma espécie de tecido molhado, tá? E então, com essas 3 temperaturazinhas aqui, você faz um cálculozinho, que depois eu vou disponibilizar para vocês, e aí você mede o IBUTG, Índice de Bulbo Úmido Termômetro de globo.
Esse termômetrozinho aqui é exatamente esse bulbo úmido. Vou repetir, IBUTG, anotem no caderno, índice de bulbo úmido, termômetro de globo, tá bom? Índice de bulbo úmido, termômetro de globo, tá bom? Então, esse cálculozinho que vai ser feito dessas 3 temperaturas, certo? Ele vai ser feito para ambientes com carga solar e ambientes sem carga solar. O que seria isso? Ambientes que estão expostos ao sol e que não estão expostos ao sol. Cada um vai ter uma continha diferente, tá? Que eu vou disponibilizar depois para vocês no material escrito, tá bom? Esses termômetrozinhos, certo? Esse vai medir a radiação, esse a temperatura ambiente, e esse vai medir essa questão da relação da umidade, certo? Com o estresse térmico do trabalhador. Eu vou soltar para explicar para vocês como é que é essa relação da umidade, certo? Quando você está num local muito seco, certo? Por ser um local seco, você consegue transpirar com mais facilidade. Se você se encontra num local úmido, você consegue transpirar com menos facilidade. Portanto, quanto mais úmido for o seu local de trabalho, mais difícil vai ser o seu processo de sudorese. Quanto mais difícil for o seu processo de sudorese, mais difícil vai ser você manter o seu corpo na temperatura correta. Sendo assim, você vai então entrar nesse processo de aumento da temperatura corporal com mais facilidade. Portanto, a gente precisa sim ter um termômetro que vá perceber, que vá medir essa relação de umidade, tá, no estresse térmico do trabalhador. Certo? Então vocês acabaram de ver o nosso medidor de estresse térmico, os nossos 3 termômetros. E como eu já falei, depois eu vou disponibilizar para vocês como é que é esse cálculozinho da temperatura medida no bulbo úmido, da temperatura no bulbo seco e da temperatura no termômetro de globo, tá bom? E vocês conseguiram perceber, assim, portanto, quais são as consequências, certo, desse aumento de temperatura, certo, nos ambientes de trabalho, tá bom? Quanto maior a temperatura, mais desconfortável vai ser aquele trabalho, tá? Então, percebam novamente, eu vou só recapitular. A taxa metabólica e a temperatura do ambiente, elas são extremamente importantes, tá? No que diz respeito a quão confortável ou desconfortável vai ser o nosso ambiente de trabalho, tá bom? Então, é muito importante que sejam, portanto, adotadas medidas, e agora a gente vai falar sobre isso, para minimizar, certo, o calor nos ambientes de trabalho, certo? Justamente porque para evitar que essas coisas aconteçam. Assim como no ruído, a gente tem algumas coisas a serem feitas, como por exemplo, eliminar a fonte de calor. É possível eliminar? Às vezes não, né? Então, se eu não posso eliminar, vamos tentar substituir por uma fonte mais amena de geração de calor, vamos substituir aquela máquina porque ela está esquentando muito, ou alguma coisa do tipo, não consigo substituir porque é a única máquina do mercado, é muito caro substituir, não tem dinheiro disponível, papapá. Você pode fazer, tentar minimizar através de quê? Ventilação forçada, instalação de acondicionamento de ar, instalação de exaustão. Para quem não sabe o que é um exaustor, é a mesma coisa do ventilador, só que ele suga o ar, certo? Por exemplo, onde é que tem muito isso? Aquelas coifas de cozinha, né? Então, o pessoal que vai trabalhar aí em cozinha, você vê aquelas coifas em cima dos fornos, das chapas, certo? Aquilo ali serve, além de sugar gorduras e vapores e tal, também serve como uma forma de minimização do calor dos ambientes de trabalho, tá certo? Então, você eliminar determinados vapores quentes, ele diminui a temperatura do ambiente. Você acondicionar um ambiente, botar um ar-condicionado, certo? Ou então você colocar ventiladores, tudo isso ameniza a temperatura do local, tá certo? E aí, como eu bem disse, né, a questão de eliminar, você tentar substituir uma máquina que esteja muito, né, gerando muito calor para muita gente, tá bom? É importante também perceber uma coisa, gente. Infelizmente, não existe equipamento de proteção individual eficaz para o combate à exposição ao calor, tá bom? O equipamento de proteção mais, digamos assim, que o pessoal usa ainda, usam uns avental, o pessoal que trabalha com churrascaria, usam algum avental que é refratário, né? Ele bota um aventalzinho que tem um material refratário, tipo alumínio, né? Que o calor dá uma batida aqui e dá uma voltada. Mas assim, isso não é nem considerado um equipamento de proteção individual. Eu comento com vocês mesmo só porque algumas pessoas usam e prescrevem, mas assim, não é nem considerado um EPI, né? Então não existe EPI para calor, tá? Infelizmente, se tem que lidar simplesmente com as medidas de proteção coletiva, as medidas de engenharia, tá bom? Para tentar minimizar o calor no ambiente de trabalho. Beleza, galera? Então é isso. Vou disponibilizar material para vocês também que
vai falar sobre as questões dos limites de tolerância. Eu não vou entrar nesse aspecto, porque vocês não vão fazer laudo nem nada, vocês precisam entender o mecanismo em si do calor. Mas assim, existem os níveis de temperatura de IBU-TG, que é o que eu expliquei para vocês, né? Que são descritos na legislação para dizer se o ambiente é salubre ou não insalubre. E aquilo ali vai depender se aquela exposição ela é contínua, se ela é intermitente, como eu expliquei também na parte de ruído. Vai depender se ele tem um local de descanso, se ele não tem um local de descanso, se ele passa todo o tempo do trabalho dele naquela taxa de metabolismo ou não. Se quando ele está na taxa de metabolismo mais baixa, ele está num local mais ameno, com temperatura diferente. Então, na hora de avaliar o local de trabalho do trabalhador, se vai observar todas essas questões de taxa de metabolismo, local de descanso, certo? Se ele passa do intervalo de 1 hora, meia hora, 45 minutos, 15 minutos, exposto ao calor, enfim, existe uma série de parâmetros, certo? Que não é muito do interesse da nossa disciplina, tá bom? Então, valeu, gente, nos vemos no próximo vídeo.